Queridos irmãos e irmãs, reunidos nesta Santa Assembleia, querido irmão e irmã que nos acompanha também rezando conosco pelas redes sociais, queria saudar em particular minha família, minha mãe, minha sobrinha, meu sobrinho neto que estão aqui comigo, e a todos os conterrâneos. É sempre uma alegria voltar à nossa terra natal, passar uns dias, rever a família, os amigos, enfim, renovar as forças nas fontes da vida, que é a terra da gente. Sempre uma alegria, então, voltar ao nosso Quixeramobim. Mas hoje nós celebramos com alegria e entusiasmo a solenidade de todos os santos e santas de Deus. E queria então, num caminho pedagógico, oferecer-vos uma reflexão que nos ajude a compreender a grandeza, a importância, a profundidade e a riqueza desta liturgia na qual celebramos a solenidade de todos os santos. Coisas que são importantes e convenientes à nossa compreensão para melhor vivermos a nossa fé. Primeiro, gostaria de dizer-vos que a origem desta solenidade que hoje celebramos tem já seus primeiros sinais no século II, quando os cristãos honravam os mártires da fé. A gente sabe que o primeiro e o segundo século, o terceiro também, foram marcados pela perseguição dos cristãos. Os cristãos eram perseguidos, mortos das piores maneiras possíveis. E, portanto, aqueles que resistiam firme na fé e não cediam à vontade, ao querer do imperador e de tantos outros, morriam, mas davam sua vida com convicção, cheios de coragem, de força, de vontade. E os demais irmãos que conheceram, que ouviram falar desses que testemunharam, honravam a memória desses santos homens e mulheres que deram suas vidas por causa da fé. Então, desde as origens do nosso cristianismo, nós podemos contemplar, venerar, honrar aqueles que deram testemunho de Cristo com suas vidas. Mas foi exatamente no século VII, ano 609, 610, que o Papa Bonifácio IV dedicou o panteão romano, o templo onde eram adorados os deuses pagãos. O Papa então dedicou aquele espaço em honra da Virgem Maria e de todos os mártires, de todos os cristãos que tinham dado suas vidas nesses primeiros séculos da era cristã. Então a origem está aí, remonta já há tanto tempo, onde os santos de Deus eram honrados. E aí nós podemos compreender e trazer ao nosso coração as razões fundamentais, importantes da celebração de hoje. Depois, a palavra de Deus que nos foi proclamada traz para nós também uma belíssima compreensão do que é a celebração de hoje, que nada mais é do que a celebração de todos aqueles homens e mulheres que testemunharam Jesus Cristo, que fizeram uma experiência pessoal com Cristo e, portanto, a vida deles refletia o próprio Deus, pelo que pensavam e o modo como pensavam, pelo que falavam e a maneira como falavam, e pelo testemunho de vida, o modo como procediam, o senso de pertença à igreja, o senso de fraternidade que não deixava ninguém passar necessidade,
mas todos se antecipavam em ser gentis, cordiais, bons, presentes, próximos uns dos outros, para fazer a vida acontecer de maneira mais bonita possível, por causa daquele que veio para nos dar vida e vida plena, Jesus Cristo. A primeira leitura do Apocalipse de São João nos lembra ou nos apresenta uma grande multidão que se encontrou diante do trono de Deus e do Cordeiro. Eles estavam com vestes brancas e tinham alvejado suas vestes no sangue do Cordeiro, porque deram suas vidas, e traziam palmas nas mãos para significar a doação, o martírio, a entrega total a Deus. E diz o autor sagrado que era uma multidão vinda de todos os povos da terra, de todas as nações, de todas as culturas, para dizer que aqueles que são salvos em Cristo é o povo de toda a terra. Ninguém ficou fora, ninguém está fora da salvação que Jesus Cristo nos mereceu, e por isso todos somos dignos do céu. Naturalmente, o nosso compromisso de vida, o bem que nós podemos fazer e tudo aquilo que a Santa Igreja nos ensina, nos mandamentos, nos sacramentos, na liturgia, na pastoral, e todo o bem que a Igreja faz e nos ensina, nos ajuda a caminhar para Deus e sermos santos. A religião é sempre o meio oportuno que Deus nos oferece para que a gente tenha condições de caminhar para Ele e sermos dele por inteiro. Então, rezamos e ouvimos e contemplamos com as palavras da primeira leitura esta grande multidão que se encontra diante de Deus. Bendiz a Deus, louva, agradece. E aí é importante lembrar a nós o objetivo de nossa criação. Deus nos fez para sermos seus adoradores, seus glorificadores. E em Cristo Jesus nós encontramos, e aqui é importante lembrar, a centralidade de Cristo na vida e na santidade que nós devemos sempre abraçar. Mas então lembrar que nós fomos criados para isso. E em Cristo nós somos e devemos ser perfeitos glorificadores do Pai. O texto sagrado nos apresenta então essa multidão que está no céu, a bendizer a Deus, a honrá-lo, a glorificá-lo. E nada melhor para um ser cristão, para um filho de Deus, para alguém que é de Deus, estar com Deus para sempre. Dele nós viemos, dele nós devemos viver cada dia de nossa vida neste mundo, e para Ele queremos voltar com espírito alegre, feliz, grato, por sermos dele e pertencermos a Ele, queira Ele para sempre, né? Como o salmista nós rezamos, é assim a geração dos que procuram o Senhor, e essa geração é a nossa também, que procura a Deus, que louva a Deus, que se une a toda a criação e a todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro, no hino de louvor, de gratidão, de glorificação do Senhor e Deus da vida. A segunda leitura da carta de São João traz para nós uma conscientização maravilhosa e uma graça estupenda que nos foi dada em Cristo Jesus, o Filho muito amado, no qual nós somos filhos de Deus, já aqui na terra e nos preparando para as alegrias eternas, para a felicidade do céu, onde estão todos os santos de Deus. Mas é importante compreender quem são os santos. São os filhos de Deus. Quem são os santos? Somos todos nós. Ainda, embora pecadores, mas somos santos por natureza, porque Deus assim nos fez,
Deus assim nos chama e Deus quer de nós esta santidade. O Evangelho, por sua vez, vem nos mostrar Jesus, o Divino Mestre, o novo Moisés, que sobe a montanha para dizer ao povo, com voz forte, como quem tem autoridade, quem é feliz, quem é bem-aventurado, quem é santo. Jesus, então, no monte, sentado, como quem tem autoridade, ensina as mais profundas verdades e os meios pelos quais nós pertencemos a Deus, os meios pelos quais nós podemos possuir a terra, os meios pelos quais nós vamos ser felizes, os meios pelos quais nós podemos viver bem, numa vida plena, pois foi para isso que Deus nos fez. As bem-aventuranças, portanto, que ouvimos no Evangelho, nos configuram ou nos identificam com Deus da vida. Os pobres em espírito são felizes porque em tudo dependem de Deus, porque amam a Deus de todo o coração, e a única riqueza que têm é o próprio Deus. O bem maior de suas vidas é o próprio Deus. E aí são bem-aventurados, felizes e santos os que promovem a paz, os que agem com justiça, os que conseguem viver em harmonia e fazer a vontade de Deus de maneira tão tranquila, tão suave, tão espontânea, tão natural, tão forte, que espalham o bem e que fazem a vida ser melhor e diferente. Por isso, as bem-aventuranças estejam sempre gravadas na nossa mente, no nosso coração, para lembrarmos que quanto mais formos de Deus, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais devemos parecer com Ele. E quanto mais parecidos com Deus nós formos, o mundo vai ser melhor, porque a gente vai ser melhor. Quem tem o coração pleno de Deus, e os santos foram assim, pensa de acordo com a vontade de Deus, fala palavras de vida que encorajam, que valorizam, que dignificam, que fazem o bem, que tocam o coração das pessoas. Quem é de Deus e quem vive as bem-aventuranças, age como Jesus agiu. Padre Zezinho nos lembra de maneira muito bonita: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, etc. Trazer em nós os mesmos sentimentos de Cristo, a fim de que possamos, de fato, no mundo, ser parecido com Ele. E levar a fim com aquilo que foi dito na criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então somos parecidos com Deus, devemos ser parecidos com Deus. E isso não nos seja caro, isso não nos seja difícil, porque existe no nosso coração a tendência para o bem. Embora tenhamos o pecado que marca a nossa vida, tendamos ao mal, mas Deus é mais forte, Deus é maior, e com Ele nós somos também. Queria também trazer a nossa contemplação desta palavra divina e da solenidade que hoje celebramos, um pouco da doutrina da igreja, aquilo que nos é importante também conhecer, para nunca confundirmos e nunca nos deixarmos confundir por qualquer doutrina outra que nos questione e que nos coloque à prova. É importante conhecer a nossa fé, para que de fato tenhamos conhecimento profundo da fé que professamos e a professemos com alegria, com convicção de quem sabe aonde pôs a sua confiança. No credo, a nossa profissão de fé, nós rezamos: creio na comunhão dos santos. Vamos rezar daqui a pouco. A comunhão dos santos, então, que nós professamos na fé, é a unidade em Cristo
de todos aqueles que foram batizados, de todos aqueles que fazem na vida uma experiência pessoal com Deus e por isso encontram nele a razão maior de suas vidas. Podem viver nas mais variadas realidades da vida, mas têm Deus no coração. Então, creio na comunhão dos santos, nós rezamos. A Igreja de Cristo, nós podemos compreendê-la dessa forma, como comunhão dos santos. São Paulo chamava todos os cristãos batizados de santos, e de fato era assim e é, e sempre será. Porque quem é batizado deixa para trás o pecado, seja criança no pecado original, seja adulto no pecado original também, mas em todos os outros pecados que existem e a que tendemos também. Mas todos somos santos, porque em Cristo, configurados pelo batismo, nos tornamos cristãos. Trazemos esse nome porque pertencemos a Ele, porque somos dele. Então é importante ter essa compreensão na nossa vida. A igreja é comunhão dos santos. E os santos são todos os batizados. A igreja é comunhão dos santos, de todos aqueles que comungam dos mesmos bens espirituais. A doutrina da igreja nos ensina esta verdade, para nunca esquecermos. E quais são os bens espirituais da qual todos somos pertencentes ou envolvidos ou abraçamos? A fé, os sacramentos, os carismas, a fraternidade, a irmandade entre nós e a caridade. Por isso nós somos então igreja, porque comungamos e somos santos, e a comunhão dos santos é esta unidade de fé, esta unidade de graça que Deus nos concede. Depois, nós compreendemos a nossa vida de igreja em 3 dimensões ou 3 realidades. Somos a igreja peregrina, todos nós que caminhamos neste mundo, rumo a Deus. A igreja que está na purificação, os fiéis defuntos que estão no purgatório, purificando-se para participar definitivamente das alegrias celestes. E somos a igreja celeste, a igreja dos santos e santas que já estão em Deus e pertencem a Deus para sempre, e junto a Deus olham por nós e intercedem por nós. É importante nos compreendermos nesses 3 estados de igreja no qual vivemos e acreditamos. Finalmente, gostaria de trazer à nossa reflexão algo muito importante relacionado aos santos. A nossa igreja, nós temos uma riqueza de sinais. A nossa liturgia, o nosso modo de rezar é rico de gestos, sinais, palavras, enfim. E nós temos na igreja as imagens, temos até olhar para elas, que nos falam dos santos. É importante compreender por que temos imagem, para que temos imagem. E o catecismo da igreja vem nos ensinar, pelas palavras de São João Damasceno, de São Basílio e de Santo Tomás de Aquino, esta grande verdade. A imagem sacra representa primeiramente Cristo. Ora, a Deus ninguém viu, nunca. Mas Deus se fez visível em Jesus Cristo, seu Filho amado, quando Ele se fez um de nós, assumiu a nossa humanidade. Então Jesus Cristo é para nós a imagem do Pai. É Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro. Por isso a imagem sacra, ela nos aponta primeiro para Jesus Cristo, que é a imagem do Pai para nós. Importante guardarmos na mente e no coração essa verdade. São João Damasceno disse: agora que Deus se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem
daquilo que vi de Deus. Deus homem. Por isso as imagens têm formas humanas. São Basílio, por sua vez, disse: a honra prestada a uma imagem é prestada, na verdade, à pessoa a ela representado. Nós sabemos que aqui não é Santa Teresinha, ela está lá no céu junto a Deus. Nós sabemos que ali não é São Francisco, que ele está no céu junto a Deus. Mas a imagem nos lembra quem foi São Francisco, quem foi Santa Teresinha ou qualquer um dos santos. E quando lembramos de quem foram esses, gente como a gente, frágeis também, pois humanos, porém totalmente identificados com Cristo, totalmente dados a Deus na fé, na oração, nas atitudes, nas convicções e em tudo o que faziam. Então lembramos a vida destes homens e mulheres que viveram em Deus. Finalmente, a imagem nos conduz ao Deus encarnado. Olhando para a imagem de um santo, pensamos em Jesus, a imagem de Deus para nós. O movimento ou aquilo que fazemos para com a imagem vai para além da imagem, pois tende para a realidade da qual é imagem. A imagem de Santa Teresinha nos faz entender que ela viveu alguns tempos atrás, consagrou sua vida a Deus, pertence a Deus e com Ele está. Então lembramos pela imagem aquela que é toda de Deus, que se configurou a Cristo, bem como qualquer um dos outros santos. Mas então, para lembrar sempre que a imagem para nós é algo muito sagrado, e nós não rezamos diante de uma imagem, adorando a imagem como se fosse Deus, não é. Mas nós rezamos diante de uma imagem para lembrar que Cristo e Deus se fez visível em Cristo, Cristo é a imagem do Pai para nós, e que aqueles a quem veneramos nas imagens, na verdade estão junto a Deus, bendizendo a Deus, que é o nosso futuro, e intercedendo por nós para que cheguemos lá. Finalmente, para concluir esta nossa homilia, lembrar a finalidade da solenidade de todos os santos. Para que a Igreja pensou em celebrar num só dia, como rezamos na primeira oração da missa, todos os santos e santas? Exatamente para lembrar a nossa vocação à santidade, assim como todos os santos que hoje celebramos, conhecidos ou desconhecidos, fizeram um caminho de pertença, de conversão a Deus, nós também vamos fazendo o nosso caminho, nos configurando a Cristo, cada vez mais parecidos com Ele, até completarmos os dias nossos na terra e pertencermos a Deus para sempre no céu. Então, a finalidade desta solenidade que hoje celebramos com alegria, e que geralmente é celebrada no dia 1º de novembro, e no Brasil os nossos bispos acharam muito importante que transferisse essas solenidades que caem na semana para o domingo seguinte, a fim de que todos pudessem participar da solenidade e a fim de que também favorecesse em tudo a celebração digna de uma solenidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, celebrando os santos e santas de Deus, guardemos no coração tudo o que sabemos e busquemos saber ainda mais da vida dos santos, para que nós também possamos fazer o nosso caminho de santidade, fazendo o bem que nos compete e vivendo de acordo com aquele que é a imagem do Pai de Deus para nós, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.